Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internados. Senhor presidente, uma notícia que chama a atenção de toda a classe política e que deve necessariamente ser repercutida nesta casa. É a condenação do senhor Edson Lobão Filho à pena de prisão pela prática do crime do artigo 183 da Lei 9.472. 2 anos de detenção, sendo aplicada a diminuição da pena e permanecendo a pena em 1 ano e 4 meses de detenção. Vou repetir, deputado Edilásio, eu não estou errado. Os fatos são os seguintes. O senhor Edson Lobão Filho foi condenado e já transitou em julgado pela Justiça Federal ao cumprimento de 1 ano e 4 meses de detenção. E qual foi o fato que motivou? Qual é o tipo penal que define? É o artigo 183 da Lei 9.472. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. Vou repetir. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações. O deputado Manuel Ribeiro é conhecedor dessa lei que regulamenta todo o uso inclusive controle dos meios de telecomunicações no país. E este processo, que já demorou 9, 10 anos para ser julgado, percorreu várias instâncias no Poder Judiciário. Quando o senador Edinho Lobão se elegeu, o processo, inclusive, foi parar no Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa também emitiu opinião, parecer, decidiu neste processo. Mas o Edinho era suplente, assumiu rapidamente o mandato de senador. O processo subiu até o Senado Federal. Ele saiu da suplência. Até porque ele nunca disputou uma eleição, nunca foi votado. E aí, quando ele saiu da suplência, o processo desceu novamente. E quando desce, deputado Bira do Pindaré, a Justiça Federal não teve dúvidas em condenar o senhor Edson Lobão Filho. Em verbis a sentença. Não se pode negar que ele é o Edson Lobão Filho, que ele livremente aderiu à empreitada ao subscrever o instrumento particular de contrato de utilização de canal e ou sinal de televisão e outras avanças, contendo, olha só o que é que contém no instrumento que ele assinou, inverídica a atribuição da autorização para exploração do serviço. Isso aconteceu na cidade de São Mateus. O canal foi liberado, deputado Marcelo Tavares, ferindo todo o regramento legal para o caso. E quem assinou o instrumento particular para autorizar? Ele. O hoje senador Edson Lobão Filho. E o que é que constava no instrumento? Uma atribuição inverídica da autorização para exploração do serviço. Mesmo porque, na condição de representante legal da difusora, era o primeiro a saber que, de fato, a empresa não tinha autorização para transmissão na cidade de São Mateus. O empresário Edson Lobão Filho assina instrumento particular de contrato de utilização de canal, de televisão e outras avanças, com informações inverídicas, autorizando as instalações de TV sem as devidas condições legais, é processado pela Justiça Federal, é condenado a 16 meses de detenção. E o que sobrou ao senador Edson Lobão Filho? Apelou não para negar o fato, não para dizer que não estava envolvido neste ato criminoso, mas apenas para alegar que o crime já estava prescrito. E a prescrição, senhoras e senhores deputados, neste caso, tem-se um entendimento. A lentidão e a morosidade da justiça salvaram o senhor Edson Lobão Filho
de ser detido por 1 ano e 4 meses. O fato A foi condenado, transitou em julgado, não há como negar, mas a defesa é única e exclusivamente deputada Gardênia Castelo pela prescrição, alegando, ou, na verdade, se beneficiando da morosidade e da lentidão na justiça do nosso país. Agora vejam, senhoras e senhores, a implicação da ficha limpa neste caso, no nosso entendimento. Porque a lei de ficha limpa, que nasceu por um importante anseio da sociedade maranhense, que nasceu da luta, dentre tantas outras instituições, do movimento de combate à corrupção eleitoral, prevê que quem é condenado não serve para ocupar cargo público. Naturalmente, o Brasil inteiro comemorou a aprovação da lei da ficha limpa. E repita-se, quem é condenado não deve ocupar cargo público. Ah, mas prescreveu. Ele escapou de ser detido. De fato, a prescrição extingue a punibilidade dele ser detido por 1 ano e 4 meses, mas não afasta os efeitos extrapenais da decisão. Escapou da cadeia por conta da lentidão do judiciário, mas não escapa dos efeitos da lei de ficha limpa, porque esses efeitos são extrapenais. Vão além dos efeitos da decisão da sentença. Deputado Rubem, concedo a parte. Já eu concedo, deputado Beira do Pindaré. E vejam, senhoras e senhores, ele que é anunciado aos 4 cantos do Maranhão como grande empreendedor, empresário e tocador de uma revolução nas suas empresas, sendo condenado pela Justiça Federal justamente na sua atividade meio. Vou repetir o tipo penal, para que não haja dúvidas. Desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicações. E ainda assim, o Grupo Sarney, mesmo sabendo destas condenações, mesmo sabendo dessas relações, ainda o escolhe como pré-candidato a governador. Talvez porque esses predicados é que sejam aqueles que o Grupo Sarney procurava num candidato. Ser condenado pela Justiça Federal a detenção de 1 ano e 4 meses, pouco importa para o Grupo Sarney. Estão confiados no abuso de poder político e econômico, que, por exemplo, viciaram a eleição de 2010, segundo o parecer do Procurador-Geral da República. Em qualquer outro estado, ou qualquer outro grupo político, deveria, neste caso, deputado Marcelo Tavares, até para não ser necessária a judicialização da campanha, a judicialização da política, promoveu a imediata substituição ou desistência do candidato. Isso não nos interessa. É uma discussão que cabe ao grupo de lá. Mas do fato não há fuga. Houve a condenação à detenção de 1 ano e 4 meses ao senhor Edson Lobão Filho, e só escapou de ser verdadeiramente detido por conta da morosidade do judiciário brasileiro. Talvez seja por isso que a primeira proposta do senhor pré-candidato Edinho Lobão foi implodir Pedrinhas. Deve ter sido por isso. Nenhuma denúncia ficará sem resposta. Nenhuma mentira ficará sem a devida justificativa. E os malfeitos virão à tona, e a população do Maranhão merece e precisa conhecer quem são as pessoas que se dispõem a colocar seu nome à disposição em qualquer pleito eleitoral. Concedo a parte ao deputado Beira do Pindaré. Deputado Rubem, eu me inscrevi exatamente para me lembrar dessa pérola, da inclusão de Pedrinhas, né? Porque agora me parece que faz muito sentido a proposta com o proponente, né? Porque a situação que Vossa Excelência revela é de uma gravidade tamanha que eu não quero crer que alguém com este perfil possa sequer ser candidato. Mas isso fica para as hostes do Judiciário e do próprio Ministério Público, que haverá no tempo certo de questionar a possibilidade desse cidadão
ser ou não ser candidato, porque a condenação transitou. Não há mais primariedade, deixou de ser réu primário. Não importa se a punição não pôde ser aplicada, mas ele não tem mais a primariedade. De maneira que é uma condenação transitada em julgado, e eu espero que o Ministério Público se posicione e, naturalmente, o Judiciário também. Eu agradeço a parte do deputado Bira do Pindaré. E este não é o primeiro caso, né, deputado Bira? Desta guerra do senhor Edinho Lobão, neste caso, com as leis do nosso país, especialmente as leis que regulamentam a atividade dele, as leis das telecomunicações. O tipo penal é muito claro, os fatos ficaram comprovados, a sentença transitou em julgado, reconhecendo o ilícito e a sua prática. Talvez tenha sido por isso também, deputado Bira do Pindaré, que o senador Edinho Lobão, e aí já é o senador, ao propor a mudança do regimento interno do Senado, sugeriu a retirada da expressão ética do regimento interno, alegando para ele que a ética não é algo a ser cobrado aos senadores indistintamente, que cada um supostamente teria sua ética. E outra pisada na bola. Outro erro que nós não podemos ser condescendentes. A ética é indispensável para o exercício da vida pública. A moralidade também. A ficha limpa, da mesma forma. E que desse jeito, deputado Bira do Pindaré, presidenta Gardênia Castelo, o candidato Edinho Lobão mancha, o pré-candidato Edinho Lobão mancha, neste momento, o que se antecipa que será a eleição de 2014. Mas, repito, nenhuma mentira ficará sem resposta, nenhum ataque ficará sem combatividade, e as denúncias virão à tona, porque o povo do nosso Estado merece e precisa conhecer quem se dispõe a exercer um cargo público.